Olá, meus queridos, professor Orlando Castro aqui no canal Vai Vença. E hoje nós vamos começar a falar de atualidades. Eu queria também deixar um recadinho, se você não conhece ainda o Potencial Concursos, nos procure aqui no link embaixo, o endereço das unidades da Almirante Barroso e da Cidade Nova, né? Preparando para você que vai com certeza entrar no concurso dos seus sonhos. Hoje nós vamos começar falando de Amazônia, né? Então vamos dar uma sequência de aulas aí sobre essa região geoestratégica, geoeconômica, né? E que é abordada na temática de atualidade. E para começar, nós vamos falar dos padrões de organização do espaço amazônico. Nós vamos entender como essa região é organizada. E para começar, eu vou citar aqui um trecho do livro do professor Carlos Walter, Amazônia e Amazônias. Acompanha comigo aqui na tela. É possível identificarmos dois padrões de organização do espaço amazônico, contraditórios entre si e que estão subjacentes, ligados a diferentes paisagens atuais da região. Cada um desses padrões foi sendo criado ao longo da formação, né? Ao longo da formação sociogeográfica do mundo moderno e contemporâneo, e é a materialização na Amazônia dos conflitos de interesse entre diferentes segmentos e classes sociais. Bem, aí o professor Carlos Walter, ele fala justamente que podemos perceber dois padrões de organização. O primeiro, muito ligado ao rio, à várzea e à floresta. O segundo aí, muito ligado, né, à estrada, à terra firme e ao subsolo. A gente vai falar de cada um desses padrões que estão ligados a paisagens atuais da região, porém diferentes, né? E que estão relacionados a diversos conflitos e interesses na própria região. Acompanha mais comigo aqui no slide. O primeiro padrão de organização que nós vamos falar na aula de hoje é o padrão rio, várzea, floresta. Nesse padrão aí, que vai predominar do século XVI até 1960, a organização do espaço amazônico se estabeleceu em torno dos rios. A ocupação da região nasceu sob o signo da disputa territorial. Franceses, ingleses, holandeses, portugueses e espanhóis disputavam a região. A apropriação do espaço ocorreu pela fundação de fortes missões religiosas, principalmente na desembocadura dos rios, onde os rios desagam. A exploração dos recursos naturais ocorreu inicialmente pela exploração das drogas do sertão, destinadas ao mercado europeu. Ocorre aí um processo de desterritorialização das sociedades indígenas, através dos descimentos e da catequização. Em 1659, o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas e implanta a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Em face das grandes distâncias e do pequeno comércio, ganha destaque a figura do regatão. Então, meus queridos, nessa primeira tela, nós podemos identificar muito bem que esse primeiro padrão de organização, ele vai do século XVII até o século, até a década de 60, né? Então, aí alguns século XVI, outros século XVII, porque o marco é a fundação de Belém, em 1616, mas já existiam algumas incursões antes na região, como de Pedro Teixeira, entre outros, e que até 1960 vai predominar esse padrão de organização que vai se dar em torno dos rios, né? A várzea, que é a beira-rio, aquela parte da floresta que é inundada periodicamente, e a floresta vai ser o grande responsável pelas principais atividades econômicas, destacando principalmente as drogas do sertão, posteriormente a borracha, né? Até a castanha do Pará, aí nos anos 50. Então você vai ter uma ocupação feita a partir da instalação de fortes missões religiosas na desembocadura dos rios, em pontos estratégicos onde os rios aí se encontram, onde um deságua sobre o outro, né? Sobre o rio principal. Então é isso que a gente vai perceber nessa tela aqui. Acompanhe aqui comigo. Então, como podemos observar, a ocupação da Amazônia ela vai se dar por meio, né, do rio. O rio vai ser o principal meio de transporte. Destaque para as expedições de Pedro Teixeira, por exemplo, que citamos ainda há pouco, né? A fundação de fortes, né, na desembocadura dos rios, né, em pontos estratégicos. Esses fortes e missões vão dar origem a cidades, né,
como a Santa Maria de Belém do Grão-Pará, né? Aí o forte que vai dar origem também a Manaus, o Forte Rio Negro, né? O forte aí São José em Macapá. Então você vai ter uma série de fortificações em pontos estratégicos. Então a ocupação da Amazônia se dá pelo signo da espada, da luta, do conflito com os índios, né? Destaque para a figura aí do regatão, das embarcações que vão fazer esse comércio ambulante pelo rio, aí destacando inicialmente as drogas do sertão e posteriormente a borracha, né? Que vai promover transformações. É importante também destacar o papel das ordens religiosas, como dos jesuítas, carmelitas, franciscanos, mercedários, que vão aí ocupar a margem do rio, que vão fundar missões que vai dar também origem às cidades na nossa região. Então esse padrão de organização, ele vai do século XVI até a década de 60, onde você tem um rio como principal meio de transporte, a várzea como principal meio de ocupação, onde vão ser instalados fortes, as missões vão dar origem às primeiras cidades, e a floresta como principal meio de produção, destacando aí inicialmente as drogas do sertão, aí produtos extraídos do interior da floresta, né? Noz moscata, salsa-parrilha, gengibrina, cravo e posteriormente a borracha, né? O látex, que vai gerar um grande boom, um grande crescimento econômico na região. Acompanha essa tela aqui comigo para a gente falar mais disso. Ao longo das várzeas ocorre o extrativismo, a agricultura e a pesca, articulada por meio de regatões a vilas e cidades. Com a economia da borracha de 1870 a 1912, fruto da Revolução Industrial, intensificou a dinâmica regional. Perda de poder das elites tradicionais da Amazônia, a face aí ao crescimento, né, da atividade gomífera. Crescimento de importantes cidades como Belém e Manaus, produzindo a chamada Belle Époque, um período de embelezamento, crescimento principalmente dessas duas metrópoles, né, atuais. A anexação do Acre através do Tratado de Petrópolis, em 1903, devido à implantação de seringais no Vale do Juruá e do Purus. Implantação do sistema de aviamento, sistema de endividamento e principalmente ocorrido com a mão de obra imigrante, em especial os nordestinos. A rede urbana se caracteriza por uma forma dendrítica, um formato subdividido pelos rios e seus afluentes. Como falamos ainda há pouco, você vai ter aí o rio como principal meio de transporte. Poucos núcleos urbanos, pequenos, de crescimento espontâneo e de ribeirinhos, né? O fluxo intrarregional dentro da Amazônia, você ascendente de Belém para o interior e descendente do interior para Belém, né? Então você vai ter um fluxo que a gente pode comparar muito bem nessa tela que eu vou mostrar para vocês. Então aí podemos perceber muito bem o esquema da organização espacial do sistema de aviamento na época da borracha. Então, como vocês sabem, falei ainda há pouco, o aviamento é um sistema de endividamento do seringueiro com o seringalista, né? Então ele já vinha do Nordeste já devendo a passagem, quando chegava no seringal aumentava a sua dívida aí com o dono do barracão, então ficava preso por dívida, né? E aí você vai ter toda uma estrutura que vai desde de Belém e Manaus como grande centro comerciante e aviador, e aí alguns núcleos médio e pequeno, aí, e também o barracão até o barraco, né, do seringueiro na floresta. Então você tem uma organização muito interligada entre o núcleo, que é o grande centro comerciante, Belém ou Manaus. Você tem aí um pequeno e médio núcleo, que está muito ligado aí à figura do seringal, onde você vai encontrar também o barracão, que é também onde você tem o processo do aviador, e o barraco do seringueiro aí, que vai ser o aviado, que vai ser aquele que vai se endividar. Então essa estrutura de organização ela vai ser muito comum aí no período da borracha na Amazônia. Acompanha mais uma tela aqui comigo. Nessa imagem podemos perceber a Belém, né, do início do século XX. E aí você vê as docas do reduto, né? Você percebe muito bem os casarões, né, com seus comércios aí, principalmente porque essa região era uma região que tinha aí um grande fluxo comercial, seja vindo do interior, como indo para o interior. Então você percebe muito bem aí essa relação com o rio, né, que vai predominar até 1960. E aos poucos isso vai sendo aí
alterado. Então, é importante que a gente entenda que esse padrão de organização, o rio, várzea, floresta, ele vai ser o padrão que vai predominar até 1960. Então não esqueça aí que você vai ter a ocupação da Amazônia no sentido leste-oeste, no sentido aí da desembocadura, da foz do rio Amazonas para o interior principalmente. E a estratégia dos portugueses, como nós vimos o mapa do início, se deu por meio da fundação de fortes e missões religiosas, né? Você vai ter nesse processo o genocídio indígena, você vai ter um processo de etnocídio por meio da catequização, você vai ter a importância das ordens religiosas, destacando jesuítas, carmelitas, franciscanos, mercedários. Você vai ter a participação do Estado, né, garantindo a fortificação, garantindo aí a segurança da região por meio dos fortes. Então as primeiras cidades, né, vão surgir na beira do rio, como a Santa Maria de Belém do Grão-Pará, como Manaus, né, e as principais cidades mais antigas fundadas aí por portugueses. Então, como Santa Cruz da Vila Viçosa de Cametá, como São João do Caeté, aí chamada de Bragança, né? Enfim, várias outras cidades que vão ser inicialmente fundadas pelas ordens religiosas, posteriormente vão ter seu nome modificado aí pelos portugueses, a partir do momento que Pombal expulsa os jesuítas em 1759, tornando aí, por exemplo, a tentativa de tornar o índio cidadão, trazendo aí a mão de obra africana, né, escrava, para trabalhar na região. Não esquecer aí que a floresta ela vai ser o principal meio de produção, destacando principalmente a atividade das drogas do sertão e, posteriormente, a borracha, né? E a borracha vai se destacar principalmente porque vai gerar um período chamado de Belle Époque, período de embelezamento, a origem da rivalidade entre Belém e Manaus pela primazia, pela liderança da região. Você vai ter também nesse período o fenômeno do aviamento, do endividamento, da escravidão por dívida. Nas palavras do grande escritor Euclides da Cunha, o nordestino ele trabalhava para se escravizar nos seringais da Amazônia. Um período aí que vai ter segundo tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, aí Vargas renasce aí a exploração da borracha na Amazônia para oferecer látex para o exército americano, na medida em que os seringais da Malásia, né, que estavam aí sob o controle do Império Britânico, vai ser tomado pelos japoneses. Esses britânicos que foram responsáveis aí pela biopirataria, pelo sequestro, pelo roubo de mudas aqui da Amazônia para as suas colônias na Ásia, especialmente a Malásia. Então esse período aí, ele vai ser um período áureo, um período de crescimento, de embelezamento, que vai se limitar, infelizmente, a Belém e Manaus. Então esse período é muito importante para você entender a ocupação da região, para você entender a economia regional, que vai, a partir do fim da segunda fase da borracha, você vai ter uma decadência das atividades econômicas, o que só vai vir com um novo surto econômico, que vai ser os chamados grandes projetos, e é onde você vai ter um novo padrão de organização surgindo, que é o padrão agora estrada, terra firme, subsolo. Assunto da nossa próxima aula. Então, se você gostou dessa aula, não esqueça de dar o seu like, de deixar seu comentário, de compartilhar com as pessoas aqui e mostrar para elas esse projeto que vai ajudar você a realizar o seu sonho de entrar em um concurso público, né? Entrar numa instituição aí pública. Então, muito obrigado e até a próxima. Fala Concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vença!